Boa tarde vocês que me acompanham na web TV Santíssimo Salvador, da Diocese de Campos. Espero que tenham passado uma ótima semana e estamos aqui novamente para prosseguir com aquele tema, o programa da rádio intitulado O Tribunal Eclesiástico. Na semana passada, nós abrimos um parêntese na programação normal, onde nós sempre falamos sobre os institutos de direito canônico ligados à família, no processo canônico ligado à nulidade do matrimônio. Mas, na semana passada, demos um parênteses para falarmos sobre os fatos constantes de um processo real de nulidade matrimonial. Um processo, falamos sobre o pedido inicial feito pela demandante, ou demandante, né? Falamos também sobre as testemunhas, sobre o que estava sendo julgado dentro daquele processo, né? Um processo que realmente aconteceu, foi tramitado por um tribunal eclesiástico e por ele julgado. Lembram? Demos os nomes do demandante e demandada fictícios, né, para não apresentar os nomes verdadeiros das partes, respeitando o tipo de processo de nulidade matrimonial como processo altamente sigiloso. Então, nós tínhamos chamado as partes de Romeu e Julieta. A dúvida que foi julgada como causador da nulidade desse matrimônio foi a simulação total do casamento. Estão lembrados? E, no final, concluí mostrando a vocês que o tribunal julgou esse processo afirmativamente, declarando nulo esse matrimônio. Então, hoje nós vamos prosseguir com o que falávamos antes sobre a simulação como vício do consentimento. Mas, posteriormente, nós vamos voltar num programa a falar sobre um processo verdadeiro para percebermos a história, o fundamento de fato que é a história ocorrida com o casal, o ex-casal, né? Vermos o fundamento de direito, que cânone se refere, né? Se é sobre infidelidade ocorrida naquele matrimônio, se foi sobre a ausência, a não vontade da procriação, um casal que não quer ter filhos, né? Então isso é muito interessante a gente ver também num processo real, tirado dali para a gente sentir a realidade. Mas isso, alternativamente, né, entre 2, 3 programas, a gente acrescenta a fala sobre um processo real. Hoje, vocês podem perguntar, mas por que nós estamos falando, o diácono Nilson está falando tanto sobre consentimento, sobre particularmente a simulação como vício do consentimento? Primeiro porque é o fundamento de um casamento correto, realizado na forma da lei canônica, é o momento principal, que é o momento do consentimento que as partes dão no momento da celebração do casamento, perguntado pelo assistente sacerdote
que participa da cerimônia. Então, é muito importante esse consentimento, esse momento do consentimento. É realmente uma ocorrência que sempre é dada com justeza, com verdade, o consentimento dado com sinceridade, mas tem casos que um dos cônjuges, ou dos futuros cônjuges, que um dos noivos, né, ele simula aquele consentimento, às vezes até os dois, embora a frequência é quando o consentimento é simulado por apenas uma das partes. Então, nós vimos que as intenções reais das partes estão causando, permanecem frequentemente ocultas no interior de cada um. Então, no momento do consentimento, quando esse consentimento é verdadeiro, não vai ser causa de nulidade do matrimônio, esse consentimento é dado pelo noivo, pela noiva, com intenções reais, verdadeiras, de sentido para a formação da família através daquele matrimônio que está sendo realizado. Então, permanecem frequentemente ocultas no interior de cada um, a simulação. Por quê? Porque o noivo e a noiva, no momento da celebração do matrimônio, ele tem que exteriorizar, dar o seu consentimento ao outro para viverem juntos de uma forma para sempre, de uma forma fiel, né? Um apoio de um ao outro. Né? Esse casamento é um casamento verdadeiro, não vai ocorrer nulidade com ele. Mas a parte pode simular, porque como ocorre essa simulação? Ele verdadeiramente, no seu coração, na sua vontade, ele não quer aquele casamento, ou não quer se obrigar a algum elemento do casamento. Por exemplo, quando ele não quer o casamento na totalidade, ele diz que sim, que quer casar, responde, né, ao sacerdote assistente que ele quer casar com fulana para sempre. Mas no seu interior, ele está dizendo para ele mesmo, passa no seu coração, que ele vai casar apenas por alguns meses. Depois que aproveitar o casamento, ele desmancha, ele deixa a sua esposa, abandona a esposa, a família. Então isso é uma simulação. Agora, é preciso que essa simulação seja demonstrada pelo demandante quando ele for promover a ação de nulidade matrimonial. Tem que ser demonstrada através de 30 e tantas perguntas que ele responde no seu histórico juntado à petição inicial, que chamamos também de libelo. É preciso, então, dali, nos interrogatórios preparados para as testemunhas e pelas partes demandante e demandado, aí sim colher a verdade e tornar então aquela verdade prova final para que os juízes do Tribunal Eclesiástico julguem aquela ação, né, concedendo por sentença definitiva a nulidade do matrimônio. Então, digamos assim, muitas vezes, a pessoa quis casar ou não quis casar. Isto é uma simulação total do casamento. Ou então ele diz, ele quis casar,
mas com a condição de excluir os filhos. Ele quer casar, mas ele não fala, não exterioriza para o assistente sacerdote do matrimônio que ele não quer ter filhos, mas que ele vai aceitar as obrigações do matrimônio, os deveres, e que ele quer a procriação, ele quer cuidar dos filhos, mas no seu íntimo, no seu coração, ele quer casar, mas não quer ter filhos. Este é um matrimônio nulo. Né? Já é mais fácil a prova, nesse sentido de não querer ter filhos, né? Pelos depoimentos das testemunhas, a alegação da própria parte, confirmada pela outra parte. Mas temos também quando ele quer casar, mas excluindo a fidelidade. Como é excluir a fidelidade? Ele responde, na hora de dar o consentimento, que ele quer ser fiel com a sua esposa, ele quer ser fiel com a sua cônjuge, mas no seu interior, no seu coração, ele diz, não, eu namorava antes, quando era noivo da minha futura esposa, eu namorava outras moças, 3, 4, e eu vou continuar assim. E ele esconde isso, ele não exterioriza essa vontade dele, esse querer dele. Então, também ele está simulando. Porque a fidelidade, a gente não só pensa a fidelidade no sentido da sexualidade, mas também a fidelidade quando significa o cumprimento ou não dos compromissos assumidos durante a celebração do matrimônio, compromissos assumidos com a sua futura esposa, que ele assume na hora de dar o consentimento. Significa essa fidelidade também a lealdade, ser leal com seu cônjuge, ser verdadeiro com seu cônjuge, assistir, dar assistência, apoio nas dificuldades, na doença, nas lutas, né, que sempre ocorre, é natural da vida comum, né, da vida diária, sempre surge os problemas, as dificuldades para a família resolver, para o casal resolver, junto aos filhos ou não. Então, ser companheiro verdadeiro da sua esposa, o seu esposo. Essa fidelidade é abrangente, não se trata só de fidelidade quanto ao sexo. Nós temos também de perceber, de saber que com isso existe 2 tipos de simulação. Existe a simulação no sentido de uma simulação simples, que como ele diz, né, simulação simples. Ele quer casar, mas não tem intenções retas. Ele casa, por exemplo, visando os bens do outro. Ou a noiva ou o noivo são pessoas de maiores posses, e ele já namorou, continua o noivado, e quer casar, mas visando não o bem deles, não visando a procriação, o bem dos filhos, mas visando a riqueza, os bens materiais do outro. Essa é uma simulação simples. Quando casa, excluindo bens essenciais do matrimônio, casa, por exemplo, tem gente esperta, eu já tive processos assim, que foi comprovado que o demandante, ele sempre foi acomodado, não queria trabalhar, trabalhava pouco, né? E sempre aproveitava
da sua esposa, que era trabalhadora, dedicada ao lar, né? E para se servir, para receber os encargos sociais dela sem dar nada em troca, para ter apenas a esposa com quem lhe servisse. Ao invés de ter uma empregada, tem a esposa que faz o trabalho de empregada e sem custo nenhum para ele. Olha, agradeço aqui também a presença ouvindo e acompanhando a TV web do Santíssimo Sacramento, acompanhando a nossa fala, a Célia Regina. Muito obrigado, Célia Regina, pelo seu abraço, a sua presença. É uma alegria saber que pessoas estão, assim como você, interessadas numa questão tão fundamental da vida de todos, da vida da humanidade, afinal, né? Muito obrigado, Célia Regina. Vamos prosseguindo, falamos sobre a simulação simples, mas agora vamos falar sobre a simulação complexa. É aquela em que a pessoa diz, não quer casar. A pessoa diz, eu não quero casar, mas eu estou sendo forçado a casar. Isso é uma simulação complexa. Isso ocorre quando o noivo ou a noiva está sendo forçado a casar, por exemplo, por violência. Algum objetivo que o noivo tem nesse casamento com a noiva, algum interesse grande que tem, mas está sentindo que a noiva ainda não decidiu pelo casamento. De vez em quando ela dá até um sinal que ela não quer casar logo. E ele, então, usando de violência, pressiona a noiva para o casamento. Ou então ameaça ela através do medo, ou ameaçando que ela participe desse matrimônio sob pena de ser, assim, submetida a uma pressão maior, a uma submissão reverencial, né? Então, esse é o tipo de matrimônio, é o tipo de simulação do matrimônio, uma simulação complexa. Presume-se que as palavras ou os gestos empregados na celebração do matrimônio estejam em conformidade com o ânimo interno. Porque, em matéria tão importante, as pessoas não costumam fingir. Contudo, as exceções existem, né? Então, vejam bem, quando o noivo ou a noiva, no momento da celebração de dar o consentimento, que ele dá o consentimento, o sacerdote assistente não tem como saber se é um consentimento verdadeiro ou não. Então, fica presumido. O sacerdote assistente, ele presume que o noivo ou a noiva esteja falando a verdade, em conformidade com o ânimo interno. É isso que ele inteiramente quer no seu coração falar, expor e dar o seu consentimento de uma forma sincera. Mas, muitas vezes, esse noivo ou a noiva, ele mente, ele engana, ele interiormente no seu coração, ele não quer aquele casamento ou aquela forma de casamento. Então, quanto à simulação, o casamento também pode ser nulo ou inválido. São duas figuras diferentes. Por exemplo,
quando ocorre a nulidade? Quando uma ou ambas as partes exclui com um ato positivo de vontade o próprio matrimônio. Quando ocorre esse tipo de exclusão do matrimônio com um ato de vontade, ele não quer casar, isso é uma simulação que leva o casamento à nulidade. E um caso que leva o casamento à invalidade. É diferente, tem diferença jurídica nesses dois termos. Inválido por quê? Quando exclui qualquer dos seus elementos ou propriedades essenciais. Por quê? Quando ele exclui de uma forma positiva de vontade, ele exclui o próprio casamento na integralidade, ele não está excluindo uma parte do casamento, ele não está excluindo um elemento essencial do matrimônio que ele teria que cumprir, ele está excluindo o matrimônio todo. Ele não quer o casamento, ele não quis casar, então é nulo. Mas quando ele exclui um elemento, esse casamento é inválido. Por exemplo, de uma exclusão de um elemento ou propriedade essencial do matrimônio. Por exemplo, a propriedade essencial de um matrimônio são duas. É a indissolubilidade. Então, ele quer casar. Quando ele vai positivamente ter a vontade de não casar, é nulo o matrimônio. Mas quando ele quer casar, mas não casar para sempre, esse casamento é inválido, né? Quando ele atinge uma das duas propriedades essenciais do matrimônio. Uma delas é a indissolubilidade e a outra propriedade essencial é a unidade. Então, sim, ele está excluindo um elemento. A indissolubilidade, que significa que ele casou para toda a vida. E a unidade, que ele casou só com uma mulher. Ele só casou uma vez, não quer casar mais, não quer buscar um outro relacionamento. Então, é importante também lembrar o seguinte, que nos tribunais eclesiásticos, os casamentos nulos e os casamentos inválidos não são diferenciados no julgamento. Como palavras de direito, como termos jurídicos, elas têm diferença, como foi explicado. Mas, para julgar o processo, uma sentença pode dar, declarando nulo o matrimônio, ou de uma forma que atingiu todo o casamento, a pessoa não quis o casamento, ele não quis casar, ele quis apenas aproveitar alguma situação, ou pode dar também a nulidade do matrimônio como inválido aquele matrimônio, no sentido de que apenas um dos elementos de propriedade essencial que tem o casamento foi atingido. Mas no tribunal, o julgamento é feito sobre o caso de nulidade ou caso de casamento inválido. Bem, meus irmãos, o momento está chegando da gente encerrar a programação de hoje. E antes de terminar, eu quero lembrar agora de viva voz, né? O nosso técnico aqui, o Juan, ele coloca, né, na imagem da TV o lema,
mas a gente falando de viva voz também ajuda a dar aquela vida a um lema muito profundo, um lema que a primeira vez quando foi colocado, eu também falei de público para vocês aqui na Web TV, Santíssimo Salvador. O lema, repetindo, é: Deus fez o homem e a mulher para serem felizes para sempre. Olha que riqueza. Primeiro, a participação de Deus. Segundo, a participação dos dois seres mais importantes criados por Deus na Terra, o homem e a mulher. Seguindo essa vontade de Deus, dirigida aos dois. Repetindo, Deus fez o homem e a mulher para serem felizes para sempre. Então, desejo uma boa tarde a vocês, aguardo vocês na próxima semana, quarta-feira, às 16h30, para prosseguirmos com esse tema especial, incluído na forma abrangente, intitulada o Tribunal Eclesiástico, é o matrimônio. Já disse porque antes, só lembrando aqueles que estão chegando hoje a primeira vez para participar desse programa, no sentido de que todas as causas que um tribunal eclesiástico, como é o Tribunal Eclesiástico desta Diocese de Campos, todas as causas podem ser julgadas aqui, como noutros tribunais eclesiásticos, mas a causa maior é a causa da nulidade do matrimônio, que mais ocorre nos tribunais eclesiásticos. Uma média mais ou menos de 80% das causas são sobre nulidade matrimonial. E muito importante a gente ouvirmos e falar isso, porque como vocês já sabem, né, o casamento é o que leva à criação da família, a família é a célula da sociedade, sem a família a humanidade vai ser diminuída, vai ser modificada, quase que abandonada em seus valores e princípios, né? Porque a família, o conjunto da família é que mantém a humanidade como ela é, com todos os seus valores humanos, de caráter, de fé, de verdade, de honestidade, todos os valores morais. Então, até a próxima quarta-feira, lembrando que vocês podem, quando precisarem de conversar comigo, né, particularmente, eu atendo aqui no Tribunal Diocesano, é só marcarmos, agendarmos esse atendimento através dos telefones desse Tribunal Diocesano de Campos, 2722-8051, podendo falar também pelo 2723-8839, com o notário Márcio, que agendará então um dia e hora para conversarmos individualmente e presencialmente para atendermos a necessidade de algum de vocês que já estejam nessa fase de divórcio, ou já divorciado, ou não, ou caminhando para o divórcio, para a separação do seu casamento, ou também podemos atender no sentido do casal que está passando por dificuldades e que queiram ter uma compreensão maior sobre as questões
relativas ao matrimônio, isso é muito importante também, pode dar luz, né, para a manutenção desse matrimônio, que é muito importante. O Papa Francisco, ele fala muito que os juízes do Tribunal Eclesiástico, antes de forem aceitando a causa para julgar, vê também se há a possibilidade daquele casal manter aquele matrimônio e abandonar essa ideia de requerer uma ação de nulidade matrimonial. Geralmente, a maioria que se aproxima, que procura o tribunal, é porque estão nessa fase já final e encerrada do matrimônio. Mas é importante, vocês que me ouvem, que ainda estão casados, passando por alguma dificuldade, né, uma conversa abrangente, uma conversa que pode dar uma luz sobre o seu matrimônio, isso também é importante, né? Eu me disponho a atender, né, marcando uma hora de atendimento aqui no Tribunal Diocesano. Lembrando também que vocês também podem se dirigir ao seu pároco, vocês são paroquianos, né, de alguma paróquia, vocês podem, muitas vezes, ser paroquiano de uma determinada paróquia e o seu diretor espiritual ser um outro sacerdote de outra paróquia, isso também pode ocorrer. Então, estamos todos aqui à disposição de vocês. Tenham uma próxima semana feliz e em paz. Que Deus abençoe vocês, que Deus os proteja e que os acompanhe. Até mais.